O tradicional Houston Oilers se mudou para Nashville, Tennessee, no fim dos anos 1990, jogando ainda como Tennessee Oilers. Sob o comando de Jeff Fisher como head coach, o time terminou sua primeira temporada no estado com 8 vitórias e 8 derrotas, a segunda temporada seguida da franquia com esse resultado. Na temporada seguinte, também 8 vitórias e 8 derrotas. Não é piada. O Tennessee Oilers realmente teve 3 de 4 temporadas com Jeff Fisher, 8-8. Até que chegou a temporada de 1999-2000 e com ela um novo nome, Tennessee Titans. Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal do YouTube que leva meu nome. Eu sou o Gabriel Aragão Rodrigues Pereira e hoje vou te contar sobre 2 partidas marcantes dos Titans de 1999-2000. O milagre da cidade da música e a uma jarda da glória. O Tennessee Titans estava desesperado, faminto por uma temporada melhor que 8 vitórias e 8 derrotas. E justamente em 99-2000 ela veio, 13 vitórias e 3 derrotas. Isso, porém, não foi o suficiente para vencer a divisão central da Conferência Americana, vencida pelo Jacksonville Jaguars, que teve apenas 2 derrotas. O curioso é que as 2 derrotas foram para os Titans. A primeira em um jogo que o quarterback titular de Tennessee, Steve McNair, não pôde jogar, e assim o jogo só foi decidido no final em diferença de 1 ponto. A segunda já foi uma vitória acachapante dos Titans, diferença de mais de 20 pontos. Tennessee foi para a temporada com um ataque muito qualificado. Além de McNair, o running back Eddie George era uma estrela da liga. O tight end Frank Wycheck vivia seu auge na carreira. A linha ofensiva contava com o Hall of Famer Bruce Matthews, atuando como guard, e na posição de tackle o competente Jon Runyan, que depois dessa temporada recebeu muito dinheiro para se juntar ao Philadelphia Eagles. Na defesa, o grande destaque foi o defensive end Jevon Kearse, eleito novato do ano e recebendo as honras de First Team All-Pro logo de cara. Assim, o Tennessee Titans recebeu o direito de sediar uma partida de Wild Card. O oponente, um velho conhecido da época de Houston Oilers, o Buffalo Bills. Os Bills passavam por um certo momento de reconstrução, com poucos remanescentes dos times das 4 idas seguidas e derrotas no Super Bowl. Mesmo assim, um balanço positivo, 11 vitórias e 5 derrotas. Antes do jogo começar, já tinha muita discussão no seu entorno. Para surpresa de todo mundo, o head coach do Buffalo Bills, Wade Phillips, decidiu que seu quarterback titular seria Rob Johnson e não Doug Flutie, que carregava a alcunha já há 2 temporadas. O primeiro quarto, no que hoje conhecemos como Nissan Stadium, terminou zerado. Os Titans até tiveram a chance de abrir o placar após Jevon Kearse forçar um fumble ainda no campo de Buffalo, mas Eldon Greco errou um field goal. No segundo quarto, a primeira pontuação da partida, novo sack de Kearse sobre Johnson, agora na endzone para um safety. Pouco depois, após um bom retorno de chute, uma corrida de Steve McNair para uma jarda e o primeiro touchdown da partida. Antes do fim do primeiro tempo, Del Greco errou mais um chute, mas recebeu nova oportunidade por conta de uma falta e não deixou barato, adicionando 3 pontos. Assim, o jogo foi para o intervalo com Tennessee na frente, 12-0. No segundo tempo, o jogo entrou para a história. No começo do terceiro quarto, as ações de Buffalo melhoraram consideravelmente, com uma corrida de Antoine Smith para 44 jardas e mais tarde na campanha ele mesmo correu para a endzone. Após uma sequência de punts, McNair foi interceptado por Antoine Winfield Sr., sim, pai de quem você está pensando, em um passe ruim que foi desviado no que deveria ter sido uma interceptação. O terceiro quarto terminou com um placar de 12-7, mas não durou muito, já que Smith precisou de poucas corridas curtas para virar o jogo depois de uma jogada explosiva de Eric Moulds e uma falta de agressão ao passador cometida por Kearse. Tentando assumir uma liderança de 3 pontos de diferença, os Bills arriscaram uma tentativa de 2 pontos, mas o passe de Johnson foi incompleto. Agora Bills 13 e Titans 12. Após nova sequência de punts, os Titans finalmente responderam. Em um drive que viu Wycheck fazer uma recepção improvável, milagrosa, em que McNair teve que conquistar first downs correndo, coisa que ele era capaz, e que o time da casa podia contar com um dos melhores running backs da liga em George. Tennessee marchou e matou o relógio
até que Del Greco acertasse um chute para retomar a liderança com pouco menos de 2 minutos por jogar. Buffalo, porém, não se deu por vencido, com um excelente retorno de chute para começar a campanha na linha de 36 jardas do próprio campo. Um passe perfeito de Johnson para avançar do meio de campo. Uma grande corrida draw de Jonathan Linton. Pouco depois, Johnson ficou sem uma chuteira e ainda acertou um passe para Peerless Price, que conseguiu o first down. Sem timeouts e com apenas 20 segundos, Phillips decidiu mandar Steve Christie para campo e o kicker acertou o chute de 41 jardas. Bills 16, Titans 15, com apenas 16 segundos no relógio. No kickoff que viria, uma jogada desenhada por Tennessee foi chamada para o retorno de chute, home run throwback. Batizada pelo técnico de special teams dos Titans, Alan Lowry, ele alega ter assistido a jogada pela primeira vez em uma partida entre SMU e Texas Tech no college football. O home run throwback consistia basicamente em atrair o time que chutou a bola para um lado do campo, deixar um jogador do time que retorna com a bola do outro lado do campo, formar lentamente uma barreira de bloqueadores entre esse jogador e os tacleadores e lançar a bola lateralmente para o jogador livre e bem protegido. O jogador escolhido para ficar sozinho seria Derrick Mason, mas ele teve uma concussão e não estava disponível. Seu reserva Anthony Dorsett teve câimbras e também estava fora do jogo, sobrando para Kevin Dyson a incumbência de correr para a endzone. Por ser um recebedor importante, Dyson nunca prestou atenção na jogada que, segundo Jeff Fisher, era treinado todo sábado. O técnico deu instruções simplificadas, apenas onde ele deveria estar, e torceu para que tudo corresse bem. Christie fez um chute chamado putsch, alto, curto e devagar, o que resultou em Lorenzo Neal, um linebacker, recebendo o chute. Neal inteligentemente entregou a bola para Wycheck, que esse sim estava fazendo o que deveria e foi devidamente ensaiado com ele, passou a bola lateralmente para Dyson, que apenas correu para a endzone, vencendo a partida. Houve longa discussão se o passe de Wycheck teria sido para frente, tornando-o ilegal. Mas, procurando alguns ângulos diferentes, fica claro que o passe foi sim legal, lateralmente, e o juiz da partida, Phil Luckett, tomou a decisão correta. Tennessee Titans 22, Buffalo Bills 16. Na semana seguinte, vitória fora de casa contra o Indianapolis Colts, em jogo decidido por apenas 3 pontos. Na final da AFC, terceiro jogo contra o Jacksonville Jaguars naquela temporada e terceira vitória contra o Jacksonville Jaguars naquela temporada. Essa sequência garantiu evidentemente uma vaga de Super Bowl para o Tennessee Titans. Do outro lado, o então St. Louis Rams. Muitas expectativas cercavam os Rams na temporada de 1999. O time era recheado de talentos no ataque. Marshall Faulk na posição de running back, Isaac Bruce de wide receiver e também na posição de wide receiver o novato Torrey Holt. Além deles, o tackle Orlando Pace. Na defesa, o defensive tackle DeMarco Farr, o defensive end Kevin Carter, líder da liga em sacks na temporada, o defensive back Todd Light, enfim. O problema foi na posição de quarterback, já que o titular da posição Trent Green se machucou ainda na pré-temporada. No seu lugar, Kurt Warner, um cara que não conseguiu se manter na NFL e passou a jogar na Arena Football League, enquanto trabalhava em um mercado e que chegou a morar no próprio carro para continuar sonhando em dar certo na liga, foi o escolhido de forma surpreendente. Deu muito certo. O time ficou conhecido como The Greatest Show on Turf, em referência ao espetáculo The Greatest Show on Earth, tendo 13 vitórias e 3 derrotas, chegando aos playoffs, e na semana divisional fazendo um jogo eletrizante contra o Minnesota Vikings, vencendo por 49-37. Na final de conferência, um jogo em que as defesas foram protagonistas. Vitória dos Rams, 11-6 para o Tampa Bay Buccaneers. Nessa mesma pegada, o primeiro tempo do Super Bowl 34 terminou com os Rams na liderança por um magro placar de 9-0, com 3 field goals convertidos por Jeff Wilkins, um de 27 jardas, outro de 29 e o último de 28 jardas. Não faltaram oportunidades para os Titans irem para o vestiário com um cenário diferente, com Del Greco desperdiçando um chute no primeiro quarto. Na volta do intervalo ainda teve um bloqueado. Na verdade, o próprio Wilkins perdeu um field goal no período inicial da partida
e ainda antes viu uma tentativa tornar-se um drop de recepção do holder de St. Louis. Os Rams finalmente obtiveram sucesso no ataque após longa recepção de Isaac Bruce e um touchdown de 9 jardas de Torrey Holt. Assim sendo, Rams 16, 0 Titans. Até aquele período na história da NFL, nenhum time tinha virado uma desvantagem maior que 10 pontos em um Super Bowl. Eddie George, porém, renovou as esperanças do time após uma corrida de 1 jarda para o touchdown e mais tarde outra, mas dessa vez de 2 jardas. Após o primeiro touchdown, os Titans tentaram 2 pontos com um eye check, mas o passe foi incompleto. Agora o placar marcava 16 Rams, 13 Titans. Após mais uma campanha ofensiva decente, finalmente Del Greco acertou um field goal, empatando o jogo com 2 minutos e 12 segundos por jogar. A posse de bola subsequente de St. Louis não durou muito. Na primeira jogada de scrimmage, Warner soltou o braço e encontrou Bruce, que fez uma difícil recepção, driblou seu marcador e encontrou a endzone em uma jogada de 73 jardas. Com 1 minuto e 48 segundos, os Titans começaram o drive da vida na linha de 12 jardas do próprio campo. Um cenário complicado foi se tornando ainda mais desafiador por conta do tempo, mesmo que o time conseguisse marchar no campo. Ajudou que na linha de 40 jardas, após boa corrida de McNair, com pouco mais de 1 minuto por jogar, o quarterback sofreu uma falta de face mask. Algumas jogadas depois, já com menos de meio minuto no relógio, McNair tentou correr, mas viu pouco espaço e retornou ao pocket original. Sentiu a pressão vindo e enfim correu. Sobreviveu a uma tentativa de sack de forma incrível e no seu horizonte encontrou o Dyson, para o que parecia mais uma oportunidade de milagre. Timeout Tennessee Titans na linha de 10 jardas de St. Louis e 6 segundos restantes. Na sequência, McNair fez o drop back, encontrou o mesmo Dyson cortando para o meio na linha de 5 jardas. O recebedor ainda correu mais 2, mas o linebacker Mike Jones, jogando em zona, alcançou o Dyson, que ainda esticou a bola, mas ficou a 1 jarda do possível empate. Com o tempo esgotado, Tennessee Titans 16, St. Louis Rams 23. Aquele time do Tennessee Titans, apenas o offensive lineman Bruce Matthews alcançou o Hall da Fama. Imagino que o running back Eddie George ainda chegue lá, mas no momento dessa gravação ainda não aconteceu. Do lado dos Rams temos Dick Vermeil, head coach, Isaac Bruce, wide receiver, Marshall Faulk, running back, Orlando Pace, offensive tackle e Kurt Warner, quarterback. Você pode encontrar os 2 jogos na íntegra. Basta pesquisar no canal do YouTube da NFL 1 Yard Short para o Super Bowl e The Music City Miracle para o jogo entre Bills e Titans. Depois dessa temporada, sob o comando de Jeff Fisher, os Titans voltaram aos playoffs algumas vezes, mas nenhuma vez chegou tão perto do Super Bowl quanto 2002-2003, quando chegaram na final da AFC e perderam para os Raiders de forma acachapante. O técnico foi demitido da franquia após a temporada de 2009-2010, quando o time foi 8-8. Steve McNair pediu para ser trocado dos Titans após algumas disputas com o front office e foi para o Baltimore Ravens na temporada de 2006-2007. O QB passou 2 temporadas na equipe e sofreu com lesões que fizeram parte de sua carreira já em Tennessee, decidindo se aposentar. Infelizmente, com 36 anos, McNair foi assassinado a 4 tiros em 2009. Segundo as investigações, Sahil Jenikazemi foi a autora dos disparos e depois cometeu suicídio. Com isso concluímos esse vídeo sobre 2 jogos épicos da temporada de 1999-2000 do Tennessee Titans. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de dar uma olhada no canal, se inscrever, até porque tem conteúdos nessa pegada aí, vários conteúdos sobre história de NFL. Temos a playlist de história da NFL, em que englobam todos esses vídeos sobre esses jogos e dinastias e momentos e décadas da NFL, enfim. Temos a playlist exclusiva de dinastias da NFL, enfim, conteúdo para dar e vender aí sobre história da NFL. E se você gostou, certamente você vai se identificar com outros aí já postados neste canal do YouTube que leva meu nome. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, Twitter e Instagram estão aí na descrição, basta dar uma olhada lá. E com isso, fica aqui o meu muito obrigado e um abraço.